Vamos resolver esse problema agora, onde a gente tem R134 a escola, condensador a 1,5 MPa, com vazão de 3 kg por minuto. O R134A entra com título aí de 97% e sai como líquido saturado. Do outro lado do trocador de calor, ar entra a 25 graus Celsius e sai a 45. Determina a taxa de transferência de calor e a vazão volumétrica de ar. Adote para a pressão atmosférica de 100 kPa. Ok? Bom, para a gente resolver esse problema, vamos imaginar então aqui o nosso condensador. Aqui é um desenho que eu peguei na internet de um condensador. Então nós vamos ter aqui refrigerantes coando dentro desses tubos de cobre, né? Vai fazer vários idas e vindas aqui dentro, né? E vai sair aqui de baixo, ou vice-versa, né? Dentro por baixo, sai por cima. Vai depender de cada sistema, mas para a gente aqui não faz diferença. Enquanto, de forma transversal, né? Perpendicular, né? Em escoamento cruzado, o ar vai passar aqui por esta região, onde tem essas várias aletas, né, que estão conectadas com esses tubos, não vai se misturar com o refrigerante e vai sair para o lado de lá. Okay? Bom, para a gente resolver esse problema, nós vamos precisar, então, aplicar o balanço de massa e o balanço de energia, né, ou o balanço de massa e a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Okay? Bom, essa primeira lei da termodinâmica, ela pode estar diferente do que você encontra no livro. Quais são as duas principais diferenças que pode existir? No livro aqui, em vez de 2.000, pode estar 1.000, né? Aliás, 2. E aqui no lugar de 1.000 não tem nada. Por que eu gosto desse formato aqui? Porque normalmente as tabelas, quando a gente vai resolver de forma manual esse problema, né, estão tabeladas aí em quilojoules por quilograma. A gente colocar aqui 2.000, né, esse termo também fica em quilojoules por quilograma, né? Então a gente não corre o risco de fazer confusão, né? Muitos alunos na hora da prova costumavam a fazer confusão, entrar com esse valor aqui em quilojoules, esquecer de colocar 10 a 3 aqui entrou em joules e errava a questão. Então é uma maneira de ajudar aí os alunos. Além disso, isso nos ajuda a entender a importância, né, da energia cinética e da energia potencial. Então, eu vou precisar de ter grandes variações de velocidade para que essa variação de energia cinética seja considerável aqui no nosso problema. Uma outra diferença que você pode estar percebendo é esse sinal negativo, né? Isso vai depender da convenção. Para a gente aqui, a gente adota calor entrando positivo, calor saindo negativo, trabalho entrando negativo, trabalho saindo positivo. Então, a gente usa esse menos, né? Bom, vamos aplicar primeiramente o balanço de energia no refrigerante. Aliás, né, vamos primeiro fazer algumas simplificações, né? Bom, neste problema, a leitura do enunciado aqui nos indica que a gente pode adotar o regime estacionário ou o regime permanente, né? Não há nenhuma informação que pede que a gente avalie grandezas ao longo do tempo. Então, posso cortar estes dois termos. Além disso, né, dentro desse condensador aqui não tem nada que gere trabalho, né? Nós não temos nenhum ventilador, nós não temos nenhum eixo, né, nenhum cabo condutor elétrico cruzando aqui essa fronteira. Vamos imaginar aqui que meu volume de controle é esse paralelepípedo, né, que envolve exatamente aqui as bordas deste trocador de calor. Então, posso cortar o trabalho. O problema não deu condições, né? A gente não consegue calcular as velocidades e as diferenças de altura, né? Mas, como a gente falou, né, a gente precisa ter grandes velocidades para esses termos de energia cinética e grandes alturas, em termos de energia potencial gravitacional, serem grandes, né? As velocidades dos sistemas de refrigeração são moderadas, não ultrapassam aí 30 metros por segundo. Então, se eu pegar 30 metros por segundo e levar o quadrado de 2.000, vai dar um número muito pequeno perto aqui do meu GZ. Essa diferença de altura aqui também é muito pequena, né? Um trocador de calor de um sistema de um ar-condicionado, por exemplo, residencial, isso aqui é da ordem de alguns centímetros, né? Não posso cortar esses dois elementos, né? Bom, eu tenho no refrigerante que a gente está fazendo o balanço apenas, né? Vamos imaginar que a gente está envolvendo todo o refrigerante.
eu tenho uma entrada e uma saída. O gerente entra aqui e sai aqui, né? Então, tem uma entrada e uma saída, eu posso cortar esses somatórios. Somatórios aí vão virar um único termo. O refrigerante no condensador, né? Se ele está saindo da fase vapor para a fase líquida, ele está saindo numa fase de mais energia para uma fase de menos energia. Então, o calor está saindo do refrigerante, né? Então, o calor saindo, ele é negativo, né? Então, já vou trocar o sinal dele aqui. Então, a gente pode chegar nas seguintes equações, né? O calor que sai, então, ele vai ser, como o calor está negativo, né? Eu vou passar para o outro lado da equação. Minha entalpia na entrada é positiva, minha entalpia na saída é negativa. Então, meu calor saindo é a vazão máxima vezes a diferença de entalpia. Entrada menos saída. Depois a gente vai aplicar o mesmo balanço para o ar. Então, se o calor sai do refrigerante, ele vai entrar no ar, né? O ar vai absorver esse calor. O calor entrando é positivo, nós vamos manter o calor desse lado e vou jogar as entalpias para o lado de lá. Então, o que entra está positivo, quando eu jogo para o lado de lá fica negativo, e o que sai está negativo, quando eu passo para o outro lado da equação, ele fica positivo. Então, o calor entrando aí no ar, né? É a vazão máxima, entalpia que sai menos entalpia que entra, né? Bom, para o ar, a gente ainda pode lançar a mão ainda de uma propriedade muito interessante, que é o calor específico, e substituir que o ΔH, a variação de entalpia, é CP ΔT. Então, o ar não há mudança de fase, né? Quando a gente tem um fluido que não muda de fase, nós podemos fazer essa aproximação, né? Então, o calor entrando aí no ar vai ser vazão máxima, CP, temperatura na saída, menos a temperatura da entrada. Isso facilita, em vez de eu consultar duas propriedades, que são essas duas entalpias, eu consulto uma só, o calor específico. Ok? Além disso, né, eu coloquei aqui no cantinho, ele quer saber a vazão volumétrica de ar. Para a gente relacionar a vazão volumétrica, basta a gente lembrar a relação que a vazão máxima é a vazão volumétrica, representada por esse símbolo aqui, vezes a densidade. Ok? Bom, podemos então passar lá para o Python para a gente resolver esse problema. Então, esta equação e esta equação, que são as equações, aliás, esta e esta equação, que são as equações que nós vamos implementar lá no Python, né? Então, aqui eu já me adiantei e coloquei aqui primeiro, né, o comando de instalação, para a gente instalar o cuplop aqui neste novo notebook que eu criei dentro do Colab. E coloquei aqui o enunciado como um texto, né? Então, eu posso clicar aqui mais texto, colocar o enunciado aqui como um texto. Ele vai fazer, então, download lá do site do cuprop, aqui para esse servidor do Google, onde está rodando em nuvem esse notebook. Não instalou aqui com sucesso no cuprop. Agora eu posso importar o cuprop. Então, eu vou importar da biblioteca do cuprop a função props.si, que vai calcular para a gente propriedades aí, considerando as unidades do sistema internacional. Ok? Depois que eu calculei os props assim, eu posso, então, transformar os dados do meu enunciado em variáveis, né? O primeiro dado que eu posso colocar é o fluido refrigerante. Então, vou colocar aqui fluido. O fluido, ele precisa ser um texto. Um texto, no Python, a gente separa, coloca ele entre aspas, simples ou duplas, tá? Posso colocar aspas simples ou aspas duplas. R134A. Segunda informação que eu tenho é a pressão do refrigerante. A pressão do refrigerante é 1,5 MPa. Como eu preciso das unidades no sistema internacional, unidades padrão, né? A unidade padrão é Pascal. Então, vou transformar esse mega aqui em 10 a 6, né? Então, 1,5 expoente a 6. Python usa ponto, né? Então, separador decimal. Unidade Pascal. A vazão máxima. Vou chamar de VM, não consigo fazer M ponto aqui no Python, né? Então vou chamar de VM. É 3 kg por minuto, mas unidade de tempo no sistema internacional é segundo, tá? Então eu vou dividir por 60 para passar para quilos por segundo, né? Eu vou colocar aqui um comentário que é vazão máxima. Depois, ele fala que o título de entrada é 97, então eu vou chamar de título da entrada, X da entrada,
vale 0,87. E o título da saída, né, ele fala que sai como líquido saturado. Líquido saturado a gente define, então, com título igual a 0. Essa seria, então, o nosso ponto de saída. Do outro lado do trocador de calor, ar entra 25 graus Celsius, sai 45. Então, a temperatura do ar na entrada é 25, mas a unidade padrão do Sistema Internacional é Kelvin. Então, eu vou converter aqui para Kelvin. Mesma coisa para a temperatura de saída, temperatura do ar na saída, 25, 73,15 Kelvin. Ele quer saber, então, agora já vem as perguntas, e ele fala para a gente adotar a pressão atmosférica, a pressão de 100 kPa, para obter as propriedades do ar. 100 kPa, assim, expoente a 3 Pascal. Né? Essas são as variáveis aí que representam os nossos dados de entrada. Tá? Vamos calcular, então, os nossos resultados. Né? A primeira equação que eu preciso, que ele pediu, é a taxa de transferência de calor. Na taxa de transferência de calor, se a gente colocar a equação do lado do refrigerante, vai ser vazão mássica, essa vazão mássica que eu vou chamar ela de vazão mássica do refrigerante, tá? Vazão mássica do refrigerante vezes a entalpia da entrada menos a entalpia da saída. Então, essa é a equação que nós vamos usar para calcular a vazão máxima. Mas eu ainda preciso definir anteriormente, né, essas duas variáveis, a entalpia da saída e a entalpia da entrada. Bom, para isso, eu vou, então, lançar a mão aí do meu Q próprio, através da função props SI. Eu vou, então, calcular a entalpia. Então, essa função, o primeiro parâmetro que eu preciso passar é a letra de qual propriedade que eu quero. Depois eu vou informar duas propriedades termodinâmicas, a letra da propriedade e o valor da propriedade. No caso do refrigerante, né, eu tenho pressão, então eu informo a letra P para a pressão, e o valor da pressão, está armazenado na variável PR. Depois eu tenho o título. O título em inglês é quality, né, então o próprio escolhe a letra Q para identificar o título. O título na entrada é o XE. E, por último, eu passo o nome do refrigerante. O nome do refrigerante está armazenado aqui no fluido. Né? Vou chamar, até mudar aqui para refrigerante. Né? Chamo aqui de ref. Então, esse ali é o meu fluido. Okay? Porque eu tenho ar também, daqui a pouco eu vou falar as propriedades do ar. De forma similar, nós podemos calcular a entalpia da saída. A entalpia da saída, ela é calculada com a mesma pressão, porém com o título da saída. Né? Então, eu vou ter aqui já, se eu der o play aqui, o resultado da nossa... Ah, tá, eu não... XS aqui, não tá... Esqueci de colocar o S. Então, tem aqui, se eu passar o mouse em cima do meu Q, eu já tenho ali as minhas propriedades. Ok? Bom, o valor aqui é grande, tá? Então, eu vou imprimir o resultado em kilowatts. Então, eu vou primeiro converter aqui meu calor para watts, dividindo por 1000, né? E vou imprimir esse resultado. Print, Q igual. Então, esse Q igual é um texto, né? Depois eu vou imprimir o valor da variável que está armazenado em auxiliar. E, por último, eu vou colocar a minha unidade. Né? Então, se eu der um play agora, ele vai rodar esse programa e vai calcular para mim meu calor. Só que aqui a gente tem muitas casas decimais, né? Então eu preciso adequar essas quantidades de casas decimais. Uma maneira para a gente fazer isso, né, é colocar aqui uma série de comandos, né, que vai formatar esse número de casas decimais. Então, se eu colocar esse conjunto de caracteres, abre aspas, percentual, ponto, número de casas decimais que eu quero, o F, fecha aspas, e depois o percentual, antes da variável que eu vou imprimir, ele vai formatar esse número de tal forma a ter duas casas decimais. Okay? Então, essa é uma das maneiras aí da gente adequar as casas decimais. Em seguida, ele pede para a gente calcular a vazão volumétrica do ar. Para a gente calcular a vazão volumétrica do ar,
A gente vai ter que, então, pegar esta equação aqui, ó, que é a vazão máxima, o calor entrando no ar, né? Colocar a nossa vazão máxima em evidência. Depois que eu coloco a vazão máxima, eu posso calcular, então, a minha vazão volumétrica, né? Então, se eu colocar a minha vazão máxima em evidência, né, a gente fica, a vazão máxima no ar será o calor, que, né, dividido por, a parêntese, o CP, vezes a temperatura da saída, menos a temperatura da entrada. Essas temperaturas aqui eu chamo de temperatura do ar na saída, temperatura do ar na entrada, né, são essas duas variáveis. Nessa equação aqui eu ainda não tenho o CP, né, o que eu já calculei, os T's eu já defini, não falta só o CP. Para a gente calcular o CP, eu posso usar também o Qprop, então o meu CP será props SI, que é essa função. A primeira, a propriedade que eu quero, então eu quero CP mass, né? Então eu já olhei lá na página do fabricante, né, do Qprop, que esse conjunto de caracteres identifica, então, o calor específico por unidade de massa, né? Quais propriedades que eu tenho para o ar? Eu tenho a pressão do ar, armazenada na minha variável PA. E agora eu teria que calcular, tem duas temperaturas, né? A temperatura da entrada e a temperatura da saída, inclusive a saída aqui é 45, né? Não, 25. Eu teria que calcular, escolher uma das duas temperaturas. O que normalmente se faz, tratantes de propriedades termodinâmicas, né, é a gente fazer a média da entrada e da saída. Então, eu vou calcular a temperatura média aritmética, né, temperatura da água na entrada, mais temperatura do ar na saída, dividido por 2. Eu vou usar essa temperatura TA aí para calcular a propriedade para calcular o CP. Temperatura está armazenada no PA. E, por último, eu vou colocar o nome do fluido. O nome do fluido, agora eu quero as propriedades do ar. Então, ar em inglês, a gente escreve air. Então, aqui eu vou ter as minhas propriedades. Em seguida, depois que eu calcular a vazão máxima, né, eu posso calcular a vazão volumétrica, utilizando a densidade. Então, eu vou calcular aqui a densidade, que a gente representa normalmente pela letra grega ρ. Densidade, ela estou pela letra D. Se tiver alguma dúvida de onde encontrar essas propriedades, eu vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima de um vídeo onde que eu detalho mais onde que a gente encontra esses textos. E por último eu posso usar então essa equação, vazão máxima vai ser vazão volumétrica, né? Vai ser a vazão máxima dividida pelo ρ. PV, vazão volumétrica, vai ser a vazão máxima do ar dividida aí pelo ρ. E eu posso imprimir este resultado. Acho que esse resultado a gente não precisa adequar a unidade. Eu vou copiar aqui esse comando, fazer algumas alterações. Vou colocar aqui que é vazão, né? Caça vazão, de V de vazão. Duas unidades, acho que está bom. Vou imprimir essa variável VV e a unidade é metros cúbicos por segundo. Né? Vamos ver se o resultado está interessante. Vou aumentar mais uma casa decimal aqui para ficar 3 algarismos significativos, com o resultado de cima. Então, nós temos aí esses dois resultados. Nosso problema aqui está resolvido. Então, até o próximo vídeo.